Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Seria o fim de um sonho? Seria Deus doido que estaria fazendo diferente daquilo que Paulo havia compreendido? Esses são aspectos que precisamos entender e compreender. Ele voltou de sua viagem missionária, foi para Jerusalém, encontrou os apóstolos, testemunhou de tudo que Deus estava falando. Depois de fazer isso, foi cumprir o voto no templo acerca da purificação. Então, ele estando lá, encontra alguns judeus da Ásia que começam a falar contra Paulo. E aí a multidão se revolta em volta de Paulo, baseado naquilo que aquelas pessoas falaram. E o que acontece? Bom, ele é arrastado, espancado e tudo isso, e aí vem o comandante romano para guardar Paulo. Nós podemos ler sobre isso lá no capítulo 21, a partir do verso 33 até o 36, que diz assim: Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! Qual era a perspectiva de Paulo? Nada fácil, muito sombria. Isso quer dizer, provavelmente tudo que havia planejado, sonhado, imaginado de ir a Roma, pregar o evangelho, não iria acontecer. Qual a perspectiva que tinha? De morte. Uma das possibilidades que ele sabia, que tinha declarado que estava pronto para morrer, sim, mas estava acontecendo segundo o que ele planejara ou imaginara ou sonhara? Com certeza não, pois nós entendemos isso, compreendemos essas coisas. Estaria ele descansando em Deus, certo de que tudo o que estava acontecendo estava dentro do plano de propósito de Deus? Pela vida de Paulo, pelo que ele fez, pela maneira como ele viveu, podemos ter a certeza que sim. Embora ele não compreendia qual seria o destino, quão longe seria levado, ou se morreria em breve. Essas coisas são detalhes da nossa vida que muitas vezes a gente não entende. São incertezas. São coisas que podem nos sobrevir, que imaginamos de diferentes formas. Muitas vezes podemos até nos desesperar. O que nos leva a não desesperar? Conhecimento de Deus, a convicção da sua vontade, a certeza de que Ele está no controle de tudo, independente do que possa nos sobrevir. Paulo, enfrentando essa dificuldade, poderia talvez imaginar que a única coisa que lhe restava seria prisão e morte. Mas o que acontece? Nós vamos conhecer essa história. Nós já sabemos, alguns já leram. Mas, de fato, Paulo estava vivendo um momento especial. Um momento que muitas vezes nós vivemos. Nós desesperamos? Essa é a questão. Se somos imaturos, podemos até questionar Deus sobre o que está acontecendo. Uma pessoa que perdemos, um ente querido, uma pessoa amada, não importa. Não importam as circunstâncias, não importa o que possa nos sobrevir. Deus está no controle e Ele sempre sabe o que vai fazer e o que é melhor para o seu reino e para a sua glória e para as pessoas que nos servem. Precisamos revelar o reino de Deus. Precisamos manifestar as virtudes de Deus, proclamar o seu amor, misericórdia e compaixão, independente do que possa estar acontecendo. Pois nós estamos firmados nele, na rocha, na vida eterna. Nós precisamos entender que o propósito de nossa vida não é lidarmos com as circunstâncias ou o que não está nos sobrevindo naquele momento, mas entendermos e compreendermos que a vontade de Deus está acontecendo conforme Ele planejou, conforme Ele desejou. Podemos até não gostar, podemos até não entender o que está acontecendo, ou o que irá acontecer pela frente, mas precisamos ter a certeza que, como filhos,
como expressão do seu reino, da sua vontade, da sua vida, nós não temos outra atitude de que não confiar em Deus e saber que Ele está no controle e que a sua vontade irá se cumprir e que essa vontade é a melhor vontade. E que devemos tratar a situação, as circunstâncias, o momento, como uma oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. Não temos outra maneira de viver. Não temos outro jeito para viver que não revelando o reino, revelando o Pai ao mundo, manifestando a sua vida e a sua glória. Estamos neste mundo para isso, para ajudarmos uns aos outros no crescimento, no amadurecimento, no conhecimento do Pai, no conhecimento da sua vontade, e sermos expressão das virtudes do Pai neste mundo, revelando nos nossos relacionamentos e diante das situações o nosso Deus, glorificando o seu nome, revelando a sua glória, que a gente possa entender, compreender, e independente do que possamos estar passando, possamos ser a oferta em favor das pessoas, para a glória e louvor do nome do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.